Olá, eu sou o professor Wellington Douglas, da disciplina de História. Nós vamos dar continuidade aí que nós vimos na aula passada sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, né? E para podermos dar continuidade em fatos importantes da Contra-Reforma, para podermos entender realmente, depois lá na frente, que nós vamos ver também, sobre a colonização brasileira, nós temos que ver, então, ressaltar um pouco sobre a Contra-Reforma. Beleza? Então, para isso, nós vamos voltar só um pouquinho para saber o que foi essa Contra-Reforma, só dar uma recapitulada rapidinho para a gente dar continuidade. A Contra-Reforma, então, é uma reforma ou reforma católica, ela foi a medida, né, medidas que a Igreja Católica para conter o avanço protestante na Europa. Quais eram os avanços protestantes lá? Que Martim Lutero, né, as 95 teses da pregação de Martim Lutero, João Calvino, Henrique VIII com o anglicanismo aí. São as três principais aí que nós vimos, tá bom? O Concílio de Trento, então, foi criado em 1545 a 63 aí, a reafirmação dos dogmas do catolicismo e a criação de seminários e do catecismo. A criação do Index, né, que é a reativação dos tribunais de Santo Ofício. O Index é os livros proibidos, né, da igreja, né, que é onde as pessoas não poderiam ter acesso aos livros da igreja. E a reativação, né, dos tribunais do Santo Ofício, ou seja, as pessoas que eram consideradas hereges eram julgadas nesta Inquisição. A Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, na Espanha, Ordem dos Jesuítas, busca de novos fiéis na América e a educação e catequese. Olha só, é por isso que vou retornar aqui, porque a gente vai falar sobre a Companhia de Jesus, né? Ou a Ordem dos Jesuítas aí, tá? Na matéria de hoje. E aí, para terminar, os tribunais do Santo Ofício ou da Santa Inquisição, que eram os tribunais religiosos que julgavam e condenavam os hereges, entre aspas aí, né? E os infiéis, os não católicos, com extrema violência e atuaram principalmente na Espanha, Portugal e Itália. Espanha, Portugal e Itália foram os grandes países aí que tiveram as grandes inquisições, aí, as caças bruxas, né? Aí vem as ferramentas aí, né? Os utensílios de tortura que eram utilizados na época. Beleza? Então, recapitulamos aí, então, esta parte, tá bom? Sobre esses instrumentos de tortura aí da Idade Média, as câmaras, né? De tortura aí que foram fabricadas para torturar os hereges, entre aspas, e também os infiéis, os não católicos. Então nós vamos falar agora sobre a Companhia de Jesus ou a Ordem dos Jesuítas. Professor, por que isso é importante? Como nós vimos lá, né? Inácio de Loyola foi um dos maiores jesuítas da época, um dos mais importantes, que foram canonizados em 1622, né? Era espanhol e veio para o Brasil nessa companhia aí para poder catequizar aí os índios, tá, pessoal? Então nós vamos ver aí essa Companhia de Jesus, o que foi. Por quê? Porque ela tem, até hoje no Brasil, né, na região norte, nordeste do Brasil, nós temos aí grandes, podemos se dizer assim, vestígios, né? Vestígios aí históricos, fontes históricas, né, da Companhia de Jesus ou da Ordem dos Jesuítas aí na formação do nosso país aí, na história do nosso país. Beleza? Vamos lá então, a Companhia de Jesus ou Ordem de Jesuítas. A Companhia de Jesus ou a Ordem dos Jesuítas é uma ordem religiosa fundada em 1534 e que atua até os dias de hoje em diversos países, tá? Então, ela existe até hoje, tanto que, como eu falei na aula passada ou retrasada, né, o Papa Francisco, ele é da Ordem dos Jesuítas, tá bom? Ele foi catequizado, foi ensinado, né, através do ensino dos jesuítas. Hoje, a educação, não posso te dizer que a educação é praticamente da mesma forma que foi feita
naquela época, né, onde se ensinava os índios e os escravos. Mas o ensino em si, como a igreja, olha só que legal, né? Como legal que eu falo para a gente poder analisar, né? A gente poder colocar os fatos em si. Quando teve a reforma protestante, uma das coisas aí que eram privadas para a população era o ensino, né? As pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não tinham acesso à leitura, a não ser os nobres, né? Da grande classe social. Os nobres tinham acesso ao ensino. A classe baixa não tinha. Então a ordem de Jesus, ou a ordem dos jesuítas, né, e a companhia de Jesus, tanto faz usar um número ou outro, depende muito era a mesma coisa, eles começaram a atuar na área de ensino, né? Começaram a atuar na área de ensino. E olha só que interessante, começaram a vir na América para poder ensinar aí os nativos, né? Os portugueses, os espanhóis que vinham para a América, e aí, consequentemente, catequizar os índios, catequizar os negros, né? Os negros foram por último, né? Os negros foram por último, porque em 1530 ainda não tinha escravidão negra, era escravidão indígena no Brasil. Tá bom? Vamos lá então. A fundação. O fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, canonizado em 1622, espanhol que havia sido soldado, fez votos de pobreza, castidade e dedicação a Deus, após ter sido gravemente ferido por um tiro de canhão em 1521. Em 1534, junto com seus companheiros estudantes da Universidade de Paris, formam a Companhia de Jesus, a qual viria a ser aprovada pelo Papa Paulo III e pela Regimine Militantes Ecclesiastes de 1540. Tendo a reforma protestante iniciada em 1527, abrangeu como meta o combate à reforma, do qual Martim Lutero foi o precursor. O objetivo da companhia, cujo lema é Ad maiores Dei Glória, ou seja, para a maior glória de Deus, era realizado o trabalho missionário, dar assistência aos enfermos e acatar solicitações do Papa. Então, olha só que legal. Uma das principais objetivos da Companhia de Jesus era o quê? Para a glória de Deus, né? A sua frase é para a maior glória de Deus, ou seja, que a igreja agora voltou, né, a fazer as boas obras. Olha, professor, por que voltou a fazer as boas? É porque na época a igreja se sentiu no poder, autoridade, né? E não tinha nenhum poder eclesiástico da época que cuidava dos pobres. E a Companhia de Jesus foi essa instituição criada, né, por Inácio de Loyola para poder cuidar dos pobres, né? Ensinar tanto que um dos seus lemas aí o voto, né? O voto de pobreza, né? O voto de pobreza. O que é esse voto de pobreza? É uma pessoa que não vai ostentar e não vai ter e não vai buscar riquezas materiais desta terra, né? E aí você vê que, por isso que eu falo assim, eu quis citar já no começo que o Papa Francisco é da instituição da Ordem dos Jesuítas, por quê? Porque ele é franciscano, né? Francisco vem de franciscano tal, que fez o voto de pobreza. Pode ver que o Papa ele não usa anel de ouro, ele não usa anel de prata, ele não usa aquelas correntes, crucifixos de ouro, né? Aquele chapéu que o Bento usava, né? Todo cheio de pérolas, formato, como é que fala? Com ornamentos de ouro, né? Ele não usa essas ostentações, né? De ouro e tal. Por quê? Porque fez voto de pobreza aí. Missão no Brasil. Vamos lá ver, então, dando continuidade aqui. A missão no Brasil, tá? Os missionários da Companhia de Jesus, também conhecidos como jesuítas, estiveram em várias partes do mundo, desde o Oriente ao Ocidente, e foram educadores, catequizadores, bem como trabalharam na assistência aos doentes por ocasião das epidemias, tá? A missão dos jesuítas do Brasil foi principalmente ensinar e catequizar e defender os índios dos colonizadores
portugueses. Aqui também fizeram escolas, entre elas fundaram o Colégio da Vila de São Paulo. Dentre os nomes mais conhecidos na história do Brasil estão Pedro José de Anchieta, né? São Francisco de Xavier, Padre Antônio Vieira, Manuel de Nóbrega e Leonardo Nunes. A expulsão dos jesuítas do Brasil, né? Sentindo-se ameaçados pela influência com que a Companhia de Jesus exercia por questões ideológicas e políticas no contexto da Reforma Pombalina, em 1759, Marquês de Pombal expulsou a companhia de todos os territórios portugueses. Esse episódio levou com que o Papa Clemente XIV abolisse a Companhia da Europa, né, a qual somente voltou à atividade em 1814 na Rússia. Então olha só que legal. Que legal que eu falo assim na questão histórica, tá, gente? No Brasil, as missões dos jesuíticas no Brasil, a principal delas foi catequizar e ensinar, né, tanto os índios como os colonizadores portugueses. Defender os índios dos colonizadores, porque eles se tornaram escravos de início, mas a igreja libertou, né, por questões religiosas, os índios da escravidão, né, aonde o Brasil, na época da colonização, nós vimos que aí o Brasil teve que buscar, né, Brasil que eu falo pela coroa portuguesa, que nós éramos colônia portuguesa, tá? Teve que buscar novos recursos de mão de obra, que infelizmente foi a escravidão dos negros aí da África. Ela foi expulsa, né, a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil em 1759, na Reforma Pombalina. Nós vamos ver isso também lá no 9º ano, lá, as reformas, né? Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Revolta dos Farrapos, Canudos. Vamos ver várias revoltas, Guerra do Paraguai. Então, a Reforma Pombalina em 1759 aí, né? A Reforma de Tiradentes, né? Tiradentes aí. Nós vamos ver tudo no 9º ano, tá? Então, é só para a gente ter uma noção de que a história, ela sempre continua. A gente vai estar nesse princípio. Você vai chegar no 9º ano, ah, tá, eu lembro. O professor Wellington, na aula, ele disse lá, né? A gente até estava em home office, né? Ele falou sobre os jesuítas, que eles foram expulsos, depois foram retomados as suas atividades só em 1814 aí. Beleza? Pessoal, palavra-chave de hoje aí, aula curtíssima para vocês. Palavra-chave de hoje: inovação. Beleza? Inovação. 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 Tá? Espero que todos estejam bem. Façam as atividades. Ó, prazo está encerrando. Só mais uma semana aí. Já vai fechar o sistema para as atividades online do Classroom. Realize todas as atividades. Realize, tá, com carinho. Use as aulas. O que a gente está falando aqui vai ser cobrado nas atividades. Beleza? Até a próxima, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde, tá? E determinação para realizar as atividades. Tá bom? Até mais. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.